Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que honra e exalta o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Perante aquele no qual crê, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Louvado seja o nosso Deus, que nos justifica pela fé nele e que nos dá, por amor da sua graça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te transforme num grande herói da fé, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, quantas vezes no dia você glorifica o nome de Jesus? E quantas vezes no dia você dá graças a Deus? Se fôssemos pensar bem, desejando ser justos, deveríamos dar graças e glórias ao nosso Deus todas as vezes em que os nossos pulmões aspiram o ar. Existem muitas pessoas querendo respirar espontaneamente, mas não conseguem. Necessitam de aparelhos. Então, cada vez que nós respiramos, aspiramos o fôlego de vida. E isso ocorre pela mão do nosso Senhor. Nós não somos bons. Bom e justo é o nosso Deus. E Ele espera que nós sejamos justos também, porque Ele nos criou a sua própria imagem e semelhança. Ele requer que expressemos a nossa gratidão aos nossos irmãos, que é uma prova do nosso amor ao próximo, e principalmente a Ele, por todas as bênçãos que recebemos dEle em todos os dias das nossas vidas. E mais,
Ele nos abençoa e espera que usemos as nossas bênçãos não para nos regozijarmos perante os irmãos, nem para insinuarmos que somos melhores do que outros, ou que o Senhor gosta mais de nós, mas para satisfazermos a vontade dEle. Porque tudo o que Ele faz nas nossas vidas tem um propósito bem definido. E assim, quem não conhece a Deus, nem a sua palavra, acaba tropeçando no reconhecimento das obrigações e das dádivas do Senhor, o que em algum momento irá reverter contra si mesmo. A vida contém altos e baixos, mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Você está feliz? Diga glórias a Deus. Mas se está triste, dê graças a Deus, porque você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. E se você é um filho de Deus, você tem o mais importante desta vida, que é a esperança da salvação. Muitas das coisas que Deus faz nas nossas vidas podem não ser compreendidas a princípio, mas no tempo oportuno, elas sempre se revelam como sendo a solução adequada. O Senhor não erra. A palavra de Deus nos revela que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E demonstra também a importância que Ele dá aos nossos atos de louvor e adoração a Ele. E pelo fato de darmos graças e glórias a Ele, em reconhecimento pelo que Ele é e pelo que Ele faz por nós, exclusivamente por amor. Não é por obrigação. Deus não tem qualquer obrigação com os homens. Tudo o que Ele criou foi por amor. E Ele tem o direito e o poder para desfazer tudo a qualquer momento, se e quando Ele quiser. Mas Ele faz o que faz porque Ele é fiel, fiel às suas promessas. E Ele é justo, e a sua justiça permanece para todo sempre. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glórias a Deus por isso. Um estudo realizado por um neuropsiquiatra americano no começo deste século concluiu que as mulheres falam, em média, 20.000 palavras por dia, enquanto os homens, em média, falam 7.000. Notem que são muitas palavras pronunciadas, independentemente do sexo. Uma parte, certamente, produtiva,
Mas a maior parte, seguramente, são palavras ociosas. E quantas dessas palavras são de gratidão a Deus, de honra, louvor e reconhecimento da majestade daquele que nos criou e criou a tudo que existe e que reina na terra e no céu dos céus? Não é preciso, meus irmãos, nenhum estudo científico para concluirmos que é quase nada o que dedicamos ao Senhor, porque o mundo não quer saber de Deus. O homem está permanentemente em dívida para com Deus, para com aquele que cuida de nós, que nos conduz pelas nossas jornadas, que nos dá tudo o que temos e que espera da nossa parte o reconhecimento. Paulo, em sua primeira carta ao povo da Tessalônica, nos ensina a nos regozijarmos sempre. Mesmo quando estamos em um deserto, passando por dificuldades, precisamos nos alegrar de termos um Deus justo e santo e que atravessa os momentos difíceis conosco, já que o seu Espírito Santo habita em nós. Quando nos alegramos, Ele se alegra conosco. E quando sofremos, Ele sofre conosco. Ele não nos abandona. Então, precisamos orar permanentemente e em quaisquer circunstâncias dar graças ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, já que nós somos filhos de Deus. E essa é a vontade de Deus para nós. Paulo e Silas foram libertos do cárcere enquanto oravam e louvavam a Deus na prisão. E Jesus demonstrou a importância que Ele próprio, dá ao nosso reconhecimento pelas bênçãos que Ele nos dá. 1 de Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Lucas 17, 17. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? A vida e o mundo são produtos do amor de Deus. Nós poderíamos simplesmente nunca haver existido, assim como o mundo em que nós vivemos. No princípio, a terra era sem forma e vazia, mas o Senhor criou um espaço maravilhoso para nos acomodar, feito de forma a que tudo desse certo. Os problemas que este planeta vive hoje não são um defeito da criação
ou um erro da mão de Deus. Eles são um produto da rebeldia humana. Se o homem tivesse se determinado a obedecer a Deus e a seguir as suas leis, conservando tudo de bom que Ele criou para o nosso deleite, certamente a nossa vida seria mais tranquila e pacífica. Se houvesse amor entre as pessoas, não haveria guerras, não haveriam crimes, não haveria fome. E muitas das enfermidades de que o mundo padece atualmente nunca teriam existido. Os males que assolam o mundo são consequência do distanciamento que o homem criou entre ele e os mandamentos de Deus. E esse espaço vazio é utilizado justamente pelos agentes do mal, pelos demônios. É aí onde eles entram com as suas artimanhas. Não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que porque temos o Espírito Santo de Deus em nós, o mal não intenta contra as nossas vidas. O próprio Jesus foi tentado por Satanás e o venceu usando as afirmações das Escrituras com a célebre frase: está escrito. Mas ocorre que muitas vezes o Espírito Santo fala e as pessoas não ouvem. Ele nos alerta, nos inclinando em outra direção, mas as pessoas não aceitam. E no final acabam sofrendo as consequências da sua rebeldia. No segundo livro de Crônicas, o Senhor nos mostra o caminho para uma vida eterna e sem enfermidades. Ele diz que se o seu povo, ou esse povo que é dele, se humilhar e buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Mateus 4, 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Segunda de Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. No trecho inicial que apresentamos, no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, temos, nos versículos 16 a 17, Paulo nos explicando que precisamos usar a fé para estarmos na graça do Senhor. O uso da fé é que nos faz conseguir nas nossas vidas o cumprimento das promessas feitas a Abraão e a sua descendência, que somos nós. Pelo Deus que tem poder para vivificar os mortos e que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. A fé do Antigo Testamento era uma fé racional que precisava ser cultivada por cada pessoa. Mas a nossa fé atual, a fé de hoje, a fé neotestamentária, é uma fé irracional. É um dom que o Senhor reparte em porções iguais a cada
um que se converte a ele. E que nós precisamos colocar em prática. Então, o que nos diferencia na fé é o uso da fé. Porque uns usam mais, outros usam menos. Nos trechos que apresentaremos na sequência, da carta de Paulo aos Efésios e da carta de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 12, temos a confirmação dessa graça, do dom da fé, concedido a nós por Jesus. Romanos 4:16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glórias a Deus por essa fé maravilhosa, por essa fé poderosa. Usemos a fé que Deus nos dá, meus irmãos. Nos versículos 18 a 20, ainda do nosso trecho inicial da carta de Paulo aos Romanos, temos o apóstolo descrevendo a fé de Abraão, que esperando contra a esperança, confiou nas promessas de Deus, porque com quase 100 anos de idade, e tendo Sara 90 anos, confiou que o Senhor lhe daria descendência e que o faria pai de muitas nações, a despeito do seu envelhecimento e da velhice de Sara. Ele se manteve firme na fé de que o Senhor tinha poder para alterar a ordem natural das coisas. E para não decair da fé, ele se fortalecia dando glórias a Deus. Abraão foi provado e aprovado e recebeu a promessa. Aqui vemos mais uma utilidade do ato de glorificarmos ao Senhor, que é o fortalecimento da nossa fé. Notem que Abraão não glorificou a Deus apenas com palavras. Ele honrou ao Senhor com a sua fé inabalável e a sua atitude lhe foi imputada como justiça. Romanos 4:18. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Que fique
claro, então, que Deus quer que o honremos e glorifiquemos, não apenas com a nossa voz, mas também com as nossas atitudes, com a nossa postura, com o nosso comportamento. Gritar glórias a Deus durante os cultos e diante de bênçãos recebidas certamente agradam ao Senhor, porém isso não é suficiente. Além das palavras pronunciadas de gratidão e louvor ao Senhor, precisamos glorificar e honrar a Deus também com as nossas ações. Tanto quando as coisas vão bem, quanto nos momentos de adversidade, ou quando a vida não está transcorrendo segundo a nossa vontade. Louvar, glorificar e dar graças a Deus nas vitórias é fácil. As pessoas do mundo procedem assim e nem conhecem a Deus. Mas nós, conhecedores do amor e do caráter de Cristo, e sabedores que somos de que a vontade dele é que é boa, agradável e perfeita, precisamos honrar a Deus sempre, independentemente das circunstâncias, demonstrando para o mundo o mesmo amor que dele recebemos. Então, de nada vale passarmos o dia gritando glórias e graças a Deus se o negamos com as coisas que fazemos, com os pecados que cometemos, com o nosso desamor para com os irmãos, com a falta de perdão e com o pouco uso da nossa fé. Existem irmãos que estão cantando hinos de louvor, dando glórias a Deus, mas no fundo estão confiando no homem. Estão vivendo na idolatria. Estão mentindo. Ser um verdadeiro cristão é muito fácil para quem está decidido a fazer a vontade de Deus. Mas é impossível para quem escolheu viver na rebeldia e na desobediência. Lucas 6:32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmo 145:3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso grande Deus, o nosso Deus único, inigualável
inigualável, justo e santo. A Bíblia contém o registro de pessoas que glorificaram a Deus com as suas atitudes, com os seus comportamentos, em ocasiões em que uma pessoa do mundo jamais o faria. São pessoas que se mantiveram fiéis na fé e na obediência a Deus, e por isso foram recompensados. Jesus revelou aos seus discípulos a traição de Judas e o instruiu ao próprio Judas para que cumprisse logo com a sua missão de entregá-lo às autoridades para que fosse preso. E mesmo após haver orado ao Pai para que afastasse dele aquele cálice e haver vivido momentos de agonia pela iminência da morte de cruz, a ponto de transpirar gotas de sangue, ele deixou claro que pela sua obediência ao Pai, tanto ele quanto o Pai estavam sendo glorificados. Então, a obediência é uma atitude que certamente glorifica o Senhor. Lucas 22, 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. João 13, 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Abraão, o nosso pai na fé, também glorificou a Deus quando, atendendo a uma ordem de Deus, se preparou para oferecer o seu filho amado, o seu único filho primogênito, Isaque, em holocausto ao Senhor. Imaginem o que deve ser oferecer uma vida humana em sacrifício e mais, a vida do próprio filho, aquele por quem ele esperou por 90 anos para ser gerado. Mas Abraão honrou e louvou ao Senhor com a sua obediência e com a sua fé. Ele prosseguiu na sua missão até o último momento. Quando o anjo do Senhor o impediu de imolar o próprio filho e consumar o ato sacrificial. Mas ele confiava tanto em Deus que ele sabia que estava sendo provado na fé. E como ele tinha as promessas de Deus para o seu único descendente, ele creu no poder de Deus para até mesmo ressuscitar o seu filho, caso ele chegasse a ser morto. No seu silêncio, na sua humildade, sem dizer uma única palavra, Abraão honrou ao Deus Criador, o honrou até o fim. Gênesis 22, 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho,
o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até mesmo dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Jó louvou a Deus com a sua voz, e com a sua fé e com a sua fidelidade incondicionais. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E se levantava de madrugada para oferecer holocaustos, para santificar os seus filhos por algum eventual pecado que eles pudessem ter cometido. E mesmo havendo recebido a notícia de que os sabeus haviam tomado os seus bois e jumentas e morto os seus cuidadores, e de que havia descido fogo dos céus e consumido todo o seu rebanho de ovelhas e os seus servos, e de que uma ventania havia derrubado a casa do seu filho primogênito e havia morto todos os seus filhos que com ele celebravam. O que foi que Jó fez diante disso? Se lamentou? Desistiu da vida? Não. Ele adorou a Deus e bendisse o nome do Senhor, alegando que havia nascido sem nada e iria morrer sem nada, de que Deus havia dado tudo a ele e Deus havia tomado tudo dele, e que Deus estava no seu direito. E havendo perdido também a sua saúde, porque foi ferido de úlceras malignas, e havendo sido recomendado pela sua mulher que amaldiçoasse a Deus e se suicidasse, ele repreendeu, alegando que quem recebe o bem de Deus tem que receber também o mal. Jó se manteve íntegro e não pecou contra o Senhor, mas ao invés disso, o louvou no momento mais difícil da sua vida. E Deus o recompensou. Jó 1:20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2:7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Louvado seja o Senhor! Que fé! Será que existe no mundo de hoje uma fé semelhante à de Jó? Estevão foi um mártir da fé que também glorificou a Deus com a sua fidelidade e com o perdão aos seus algozes. Ele foi fiel até o último instante e foi apedrejado até a morte pelo povo de Israel, seus compatriotas, por haver revelado a verdade da hipocrisia deles. Por haver dito que eles haviam morto aquele que havia vindo para salvar o mundo. E enquanto ele era apedrejado, Estevão, Deus lhe deu uma visão celestial, onde, em um céu aberto, ele via a Jesus de pé, esperando pela chegada dele. Enquanto ele clamava ao Senhor por misericórdia para os seus agressores. Vejam a honra de ser recebido por Jesus e de pé por louvá-lo e honrá-lo com perdão, fé e fidelidade. Atos 7, 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, à destra de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Existem vários outros personagens bíblicos que honraram ao Senhor com a sua fé e com as suas atitudes. Mas nos falta o tempo para comentar a respeito de outros. São muitos personagens. A maior concentração deles se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, na chamada Galeria dos Heróis da Fé. Mas o que queremos ressaltar aqui é que tudo o que fazemos, precisamos nos dedicar como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Porque, na verdade, estamos fazendo mesmo.
E assim também glorificamos ao Senhor, mantendo em nós a imagem e semelhança dele. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Louvado seja o Senhor. Nós não somos servos do mundo, meus irmãos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. O ser humano, quando vivendo na carne, tende sempre para o erro. Ninguém paga imposto por dar glórias a Deus. E ninguém é condenado por dar graças ao Senhor. Muito pelo contrário. E justamente por serem atos gratuitos, muitos irmãos deixam de honrar a Deus, em alguns casos até mesmo por vergonha diante dos ímpios. Muitos falam nos cultos, mas fora dos cultos até escondem que são crentes. E essa é uma atitude que não glorifica ao Senhor. Com tantas palavras que nós pronunciamos todos os dias, principalmente nós que somos de Jesus, deveríamos falar mais palavras de exaltação ao nosso Deus? Isso, meus irmãos, não é uma opção. É uma obrigação para com aquele que nos criou e que nos dá tudo quanto nós temos. Mas o problema é que temos pessoas de Deus pronunciando palavras ociosas, palavras mentirosas, expressões de desamor e até palavrões, amaldiçoando os irmãos. Tudo o que o Senhor não espera de nós é a produção dos frutos da carne. Porque essas são coisas que nos afastam de Deus. O Senhor espera ver em nós os frutos do Espírito. Que falemos palavras que edifiquem os nossos irmãos, dando graça a todos que as ouvem. E que os nossos atos reflitam o amor de Deus. E vejam que interessante. Enquanto expressamos o nosso amor pelos nossos irmãos, indiretamente, no fundo, também estamos expressando o nosso amor a Deus. Estamos glorificando o nosso Deus. Porque estamos expressando amor àqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor ama aos que são dele. E que são fiéis a ele. Nós honramos a Deus amando o que ele ama e odiando o que ele odeia.
E, portanto, nós também glorificamos ao Senhor com o nosso distanciamento do pecado. E isso sempre reverte em nosso próprio benefício. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fortalecendo a sua fé, dando glórias a Jesus com a sua boca e com a sua vida.